Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um estudo de magnetismo e espiritismo do CEAL. Hoje a gente vai estudar os processos magnéticos, né? Mas antes disso, vamos dar os boas noites, Rose, Ednélia, Francisco. Boa noite a todos e todas, e aos amigos, Ana, Rose, Francisco, e que hoje a gente possa explorar bem, aprofundar um pouco mais o conteúdo para que vocês possam começar ou continuar a praticar, né? Boa noite a todas e todos. Estava com saudade, que eu andei faltando, ganhei um Fzinho aí. Tá faltando. Mas, FJ. assim... Oi? FJ, falta justificada. Falta justificada. Pronto, o Francisco sempre me ajudando. Não? Bom estudo para todas e todos. É um assunto realmente bem importante e delicado, né? Porque são as técnicas que a gente já vem trabalhando, e esse assunto exige realmente mais aprofundamento, mais estudo, prática. A gente vai conseguindo estudar e conseguindo experimentar com o tempo, tá certo? Então, não fiquem tão ansiosas, né? Ansiosos com isso. Mas a gente está junto para ir dando as dúvidas, começando esse processo, né? Boa noite Então, a todos. desculpa, você vai. Boa noite a minhas amigas da coordenação. Boa noite a todos os presentes. Que hoje nós possamos aproveitar os estudos, são bem direcionados para a prática do TDM, que é o tratamento do magnetismo, da depressão pelo magnetismo, e que ele é aplicável a todos os casos de doença, claro, com os direcionamentos necessários. Que Deus nos abençoe a todos e que possamos ter uma noite maravilhosa. Boa noite a todos. Então é isso, vamos dar só as nossas informações, né, da semana. Amanhã, quarta-feira, tem o estudo da Revista Espírita, com continuação do texto, Resposta do Senhor Allan Kardec, a Gazette de Lyon. Está sendo bem interessante esse estudo com os meninos da quarta, às 19h30, tá? Na quinta-feira, a gente vai ter o estudo, um cientista ambicioso, do estudo e aplicação do magnetismo espiritual, às 20 horas, né? A gente está estudando as expiações terrestres, um tema bastante importante para a gente entender e compreender como lidar com as nossas provas, com as nossas dificuldades. No sábado, a gente vai ter o tratamento espiritual às 19h30 com a fé humana e a divina. Na segunda-feira, temos o curso de introdução à doutrina espírita, às 19h30. Estamos tratando do Livro dos Espíritos, estamos bem no início também, na introdução do Livro dos Espíritos, e está sendo bem legal esse estudo, porque está sendo feito de forma gradual, né, estudando todo o livro, desde o seu início, aprofundando os princípios da doutrina. E aí o povo chegando, a Fátima Soares, alguém dizendo que está sentindo a falta da... o Cícero falando que está sentindo falta da Mônica nos estudos. E o Cícero está aí. Lourão, a Denise. Então é isso, gente. Tá, e foi a Mônica que falou. Boa noite, Ednélia, Ana, Francisca e Rosa. Boa noite, boa noite, gente. Então vamos começar, né, gente? Rosa, você pode fazer a nossa prece inicial, por favor? Posso, sim. Então, vamos ficar à vontade, tentar pensar em alguma coisa ou imagem que possa relaxar, né? Trazer esse equilíbrio, essa mente calma, né? Um coração tranquilo, para iniciar bem a nossa noite.
Bondoso Deus, Pai de infinita misericórdia e justiça, te agradecemos, Pai, por mais uma terça estarmos unidas e reunidos em Teu nome. Obrigada, Pai, por que estás sempre a nos ensinar. Estamos aqui e queremos ser humildes para aprender sobre o magnetismo, suas técnicas. Enfim, Pai, pedimos aos bons espíritos que guiam o magnetismo, que nos orientem, que fiquem conosco, que nos ajudem e socorram nessas horas do magnetismo, assim como no estudo. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, a todos os magnetizadores, todas as magnetizadoras que tentam para entender e compreender as coisas do magnetismo e realizar a sua prática. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Bom, então hoje a gente vai estudar, a gente está com esse tema dos processos magnéticos mais utilizados, né? Tanto que vamos abordar o capítulo 10 da nossa apostila. Lá vocês vão ver que tem alguns exemplos de aplicação dos processos já de magnetismo. A gente tem os processos do TDM, né? O processo TDM, que é o tratamento da depressão pelo magnetismo. Temos o procedimento utilizado no CEAL, tá aí. Temos o procedimento que a gente aprendeu lá na escola Camilo Flammarion. E temos também o tratamento da circulação pelo magnetismo, que é um tratamento feito pelo Ivan Souza, né? E tem outros, gente, tem vários procedimentos que estão sendo atualizados aí, tratamento para fibromialgia, tratamento para quem tem pressão alta, tem outros tratamentos, tá? E a gente vai se atualizando o tempo todo, e as pessoas, os magnetizadores, pesquisadores estão aí praticando e tentando fazer novas pesquisas com procedimentos que ajudem a tratar certas doenças. Então, não dá para a gente tratar de todos os procedimentos. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje? A gente escolheu o TDM, que realmente é o tratamento mais o referenciado e usado, até mesmo para outros procedimentos, né? Por exemplo, tem o TCM. O TCM, ele aplica, mas também usa o TDM. Você vai aplicar o TDM em tal parte e depois você vai aplicar outros. Tem outros procedimentos que eles usam o TDM como referência nesse sentido, eles incluem o TDM. Então, a gente escolheu o TDM por ser um dos mais usados, né? E aí a gente vai dar também como exemplo as técnicas, os procedimentos que são usados, mostrando para vocês que dentro desses procedimentos estão aquelas técnicas que a gente estudou na reunião passada, né? Lá tem as técnicas mais conhecidas e vocês vão ver que todos esses procedimentos tem essas técnicas dentro desses procedimentos, é uma combinação, é um conjunto usando essas técnicas, tá? Então, hoje a gente vai falar de um dos procedimentos mais utilizados, que é o TDM. E aí eu vou passar agora para o Francisco fazer uma contextualização aí do que é TDM, né, que é tratamento da depressão pelo magnetismo, mas o Francisco vai contextualizar vocês aí melhor. Boa noite mais uma vez. Nós resolvemos contextualizar essa questão da depressão em função do grande número de pessoas que são acometidas desse mal em todo o mundo. Os números são alarmantes e muito preocupantes. No Brasil, a Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 5%, 5,5% da população brasileira tem o transtorno da depressão.
Isso, em números relativos, é aproximadamente 1,5 milhão de pessoas, 11 milhões e meio de pessoas. Nos Estados Unidos, essa proporção é igual, 5,6. Acontece que o contingente de pessoas é bem maior e o número pula para 17,6 milhões de pessoas com o transtorno da depressão. Uma doença que alcança 5,5% da população é uma doença que merece uma atenção redobrada, dada a extensão das pessoas com as quais ela envolve. Então é muito preocupante. E o Jacó, como dedicou uma obra toda à cura da depressão pelo magnetismo, ele faz uma pequena contextualização da doença e traz algumas reflexões sobre a ótica dele como contraponto à ótica da ciência médica. Bom, subjetivamente, ele faz uma pequena abordagem de que o primeiro caso que se tem conhecimento de uma depressão foi o próprio casal Adão e Eva. Isso por conta, na perspectiva de alguns, por conta da limitação que foi dada a eles no Jardim do Éden. Isso causou insatisfação ao casal, causou medo, né? A questão da punição, que a gente vai ver mais lá na frente. E, além disso, teve o caso da morte, do assassinato de Abel, que também trouxe transtornos, que está ligado a uma das causas da depressão, que é a perda de entes queridos, né? A perda de pessoas amadas. Então, esse é o primeiro caso. Mas já na história antiga, Hipócrates, o médico, que é o ícone da medicina, ele atestava que se tratava de uma doença mental, na qual ele nominava de melancolia, que é o mesmo termo que Kardec usa também na obra, né? Melancolia, tristeza. E era produzido, segundo ele, por uma excreção da bilis, de uma substância bilis negra, que era supostamente execrada pelo baço, né? Bom, na Idade Média entra a concepção de que a depressão tinha como causa um castigo divino. Isso ocasionava muito medo nas pessoas, né? E fazia com que potencializasse esse medo e desse medo se transformasse numa depressão. No Renascimento, teve aquela questão do romantismo dos poetas, dos artistas, e a medicina aliou esse pensamento de que, por conta desse romantismo, foi potencializado algumas questões da depressão, né? Teve um movimento literário aqui no Brasil, que é muito parecido, só não corresponde à época, né? Já era no século XIX, onde os poetas morriam por volta de 24 anos, porque eles não se sentiam amados, né? E se entregavam aos excessos, aos prazeres, à bebida, ao cigarro, e morriam não somente pela tristeza, mas pelas doenças que a depressão potencializa, que é outra coisa que a gente vai ver mais lá na frente. Na Idade Moderna tem a figura de Freud, que vai fazer uma nova análise, uma nova perspectiva da questão da depressão. E sem esquecer, gente, que o magnetismo também já cuidava das questões da depressão, né? O tratamento médico da depressão, ele se dá por medicamentos chamados antidepressivos. Aí são várias substâncias bioquímicas que, assim, são várias e de nome complicado, eu resolvi não destacar aqui para vocês. E, claro, terapias opcionais que vão dar
propõe ao assistido, ao paciente, uma motivação, né? Que é outra coisa complicada, porque a gente não consegue motivar ninguém. A motivação é intrínseca. O que você consegue é incentivar, inspirar, motivar. A gente não consegue, a gente não tem essa força. Quisera Deus que a gente tivesse. E aí o Jacó faz um contraponto, dizendo que, ao invés de ser uma causa que é atribuída pela medicina, que é a questão da falta de produção de substâncias bioquímicas, ele atribui 3 causas principais como efeito da depressão, como causa primária da depressão. A primeira delas são as causas que ele chama as causas biológicas, que são causas derivadas de heranças hereditárias e, claro, por conta do mau funcionamento das glândulas pituitária e tireoide, que estão ligadas à questão do humor. Tem uma outra questão que ele coloca também, são as questões psicocomportamentais, que são fatos da vida cotidiana que impactam no comportamento, no humor das pessoas, como, por exemplo, a morte de entes queridos, a perda de emprego, a separação, enfim, uma série de causas externas, né, que vão impactar na vida emocional das pessoas. E uma coisa que merece destaque, a terceira causa, são as causas religiosas. É o medo do castigo eterno, é a punição divina, e ele faz a referência também, no caso do Espiritismo, a má compreensão das obsessões graves como causa também de estimular e potencializar a depressão. E por fim, gente, eu queria colocar que, na ótica do Jacó, algumas doenças potencializam a depressão. Eu não vou nominar para não causar medo e impressão para algumas pessoas, mas algumas doenças impactam na depressão. E a depressão, por sua vez, impacta na potencialização de algumas doenças. Fazem com que as doenças ganhem, infelizmente, um teor a mais em função do grau de comprometimento emocional dessas pessoas. Essa contextualização toda que eu fiz foi para a gente entender a dimensão do que é um problema depressivo. O cuidado e o zelo que a gente deve ter ao receber e ao se comprometer em tratar uma pessoa depressiva. Dos desafios que isso constitui, né, do compromisso e da abnegação que deve nos nortear. Então, são essas as considerações primeiras, e eu estou passando a palavra agora para a Ana, para conduzir os trabalhos. Ednélia. Tá bom. Gente, como o Francisco já falou a respeito da questão da depressão, quem melhor tem estudado a depressão dentro do magnetismo é o Jacó. Então, assim, os processos magnéticos que nós vamos apresentar hoje estão aqui nesse livro dele, certo? A cura da depressão pelo magnetismo. E, inclusive, nessa edição, nessa última edição, ele acrescentou também o tratamento da síndrome do pânico. É um livro interessante, né? Ele esclarece muito mais coisas do que a gente vai falar aqui, claro. E aí ele fala também na questão do interesse dele por esse assunto, como foi que tudo iniciou, né? Que ele sempre teve interesse em situações, por exemplo, relacionadas ao suicídio.
E ele, inclusive, tem livros, né, que falam viver ainda a melhor parte, é uma coisa assim, algo desse tipo. Então, assim, e ele já estava fazendo o trabalho junto com os idosos que eles têm lá no Leão, né, que é onde eles fazem mais esse trabalho de magnetização e tem essas pessoas que eles atendiam. Ele diz que determinada situação, determinada época, ele não compreendia porque o que eles faziam não surtia tanto efeito. Porém, ele teve depressão durante um período, não sabe como, disse ele que da noite para o dia, ele não teve condições de levantar, não teve condições e enfrentou uma depressão. E essa depressão o levou a rever algumas posições, alguns pontos, alguns tratamentos, alguma parte do tratamento que ele realizava lá no Leão. E ele viu que o que estavam aplicando nele não estava dando tanto resultado, e aquilo estava mexendo também com ele, né, com o emocional dele, para que ele pudesse entender isso. E aí, quando ele retornou ao trabalho, ele começou a verificar outras coisas, a lançar outras perspectivas. E dentro do que ele se propôs a trabalhar, ele começou a pensar na questão da fadiga fluídica, que muitas vezes acomete alguns trabalhadores, né, do magnetismo. Então, assim, relacionando a questão da fadiga fluídica, ele começou a fazer experiências e essas experiências foram dando certo? Nós hoje vamos apresentar algumas coisas apenas relacionadas ao TDM1, o que é o tratamento da depressão pelo magnetismo nível 1, porque depois disso, vendo algumas condições de melhora e tudo mais, passa para um nível 2, e numa melhora mais ainda tem o nível 3, certo? Que seria interessante que vocês buscassem isso. Quem tiver condição de adquirir os livros ou vídeos, vocês podem ver, eu acho que até compartilhei um com a Ana, que ela depois pode até ver com vocês, passar para vocês vídeos tratando desse assunto também. E o Jornal do Magnetismo, o Vórtice, é muito interessante, tem muita coisa lá, tá? A gente pega muita coisa, muitos casos estudados. O livro do Vórtice que eles lançaram dos 10 anos, né? Mas ele também é um jornal online. Então, assim, a gente pode ter acesso a todos ele é mensal e a gente pode ter acesso a qualquer um deles através do... Depois a Ana pode até colocar também, tem o do Adilson, né? O site do Adilson dentro, tá? E do Jacó também, né? Eu ia dizer, eu ia falar um pouco sobre ele no final, mas eu já tenho, para quem está no grupo do WhatsApp, eu já tenho colocado, assim que eu recebo o jornal do Adilson, eu coloco lá no grupo de WhatsApp para vocês que estão lá. E às vezes, quando dá certo, eu também coloco, porque só é complicado, porque às vezes não sai o link, aí eu espero atualizar o link lá do site, do Vórtice, com o atual para poder colocar no grupo do Facebook. Por isso que nem sempre eu atualizo direto, né? Assim, de acordo com o que deveria sair. Porque sai primeiro nos grupos de WhatsApp que ele manda, o próprio Adilson, do que no site deles, né? E aí eu fico esperando. A atualização realmente é um pouco lenta, assim, em relação ao último item que está saindo. Então, assim, o que a gente vê também, quando a gente começou a trabalhar lá no CEAL, a gente viu que cada um começou a se interessar mais por um caso e tudo, mas o que a gente começou a ver também é que cada doença, ela tinha também, muitas vezes ela tinha também um componente depressivo. Por quê? Porque às vezes as pessoas não tinham a paciência, não tinham a resignação para cuidar. Então, assim, a importância disso, de mais ainda
assistir, participar do tratamento espiritual, além do tratamento do magnetismo, porque alia. Então, a gente começou a ver que, muitas vezes, as queixas das pessoas, elas estavam muito aliadas à depressão. E acho que, assim, por conta disso, a gente está se fixando mais. Mas já existem vários né, processos magnéticos em relação a outras coisas. E aí, vamos lá, né, começar, porque senão a gente não termina hoje. Daí, os processos magnéticos mais utilizados, né, a gente vai apresentar o TDM hoje, o tratamento da depressão pelo magnetismo, certo? Deixa eu começar. Os processos magnéticos são um conjunto de técnicas, né, que proporcionam uma ação com o objetivo de curar ou aliviar uma enfermidade. E os processos magnéticos não são utilizados da mesma forma por todos os magnetizadores, certo? E nem por todos, e nem para todas as doenças. Para cada um existe um processo que ele se adequa melhor, que os pesquisadores, que os magnetizadores têm aplicado, que têm dado resultado com os assistidos deles. E muitas vezes eles convocam a gente a trabalhar também, a fazer uma pesquisa para verificar se esses processos, eles vão dar também, surtir o efeito também naquele grupo que a gente pesquise. Então, assim, é bem interessante, porque, assim, como a Rose falou, eles estão sempre, foi a Ana, sempre em desenvolvimento, sempre sendo atualizados. E aí, assim, é importante a gente estar sempre buscando essas atualizações, né? Às vezes, um grupo se aplica de forma melhor, outro não. E esse conjunto de técnicas, e é muito interessante, para algumas doenças, a gente já pegou um determinado grupo de magnetizadores, aplica em determinados centros e consegue boas respostas. Outro grupo já atua de uma forma diferente, também conseguindo respostas positivas, e é bem interessante, por isso que, sim, é pesquisar, é ler, é buscar, porque tem muita coisa interessante. O TDM, o tratamento da depressão pelo magnetismo, né, que é o autor do livro, Giacomello, né, do livro Tratamento da Depressão pelo Magnetismo, ele é um estudioso de longa data. Ele conta que aos 15 anos já começou a trabalhar com o magnetismo. Ele nasceu numa família espírita, então, assim, e ele se derivou mais para a questão do magnetismo, né? E especialmente do magnetismo aplicado em pessoas com depressão, e eu particularmente considero o trabalho dele muito valoroso, né? E assim, de pesquisa, e realizado com bons resultados. Os resultados obtidos, eles são muito promissores, assim. São dados que ele passa, e que acredito que seja realmente muito interessante. Que, inclusive, depois, numa outra época, a gente pode até tentar conhecer os trabalhos, é algo que eu às vezes penso, né, juntar um grupo de magnetizadores e conhecer os trabalhos que são desenvolvidos assim no Brasil. Vamos lá. Os centros vitais do depressivo, eles estão altamente descompensados. Não é só um nem outro, acaba descompensando como um todo, tá? E, portanto, sem condições de absorver os fluidos captados no passe magnético. Então, assim, por conta disso, é que, pelo menos no início do tratamento, não se deve aplicar os fluidos diretamente, né? A doação de fluido não pode ser diretamente no centro.
você tem que trabalhar mais com dispersivos e os fluidos para suprir essa carência, porque é interessante, ele está carente de fluido, porém, ele tá, os centros, eles estão tão congestionados que eles não conseguem absorver. Então, você vai fazer essa magnetização na água que ele vai beber. E por isso que é tão importante a gente relatar essa questão da água. A água, ela usada há muito tempo. Os magnetizadores antigos também trabalhavam com água magnetizada, né? E a gente sempre faz a ressalva para as pessoas da importância deles tomarem a água, e a gente pede para levar uma garrafa grande, para poder eles continuarem tomando durante o período que vai chegar lá, né, novamente o dia que a gente vai poder magnetizar novamente, que normalmente é uma vez por semana que a gente faz, lá no CEAL. Né? Pode passar, né? E aí, o Jacó faz uma experiência e faz uma ressalva da importância de tomar a água magnetizada 5 vezes ao dia. Não é um copo cheio de água, é uma quantidade pequena, certo? A gente, inclusive, serve lá no CEAL um copinho de café. Então, seria o interessante. Em jejum, né, quando acordar, tomar as outras 3 vezes durante as três principais refeições, e a outra antes de dormir. E assim, sempre lembrar que a necessidade da prece, da oração, está sentindo que está tomando aquilo ali, não é uma água qualquer, não é, vou tomar minha água, aquela água que está ali separada, não é assim. E é buscar uma concentração. Por quê? Porque naquele momento está tendo a magnetização também. Ele vai suprir o tempo que ele precisa, o tempo que ele não está indo para a aplicação direta do magnetismo, ele está conseguindo ali através da água. Então, assim, é interessante que ele realmente faça isso com uma consciência de que não é algo à toa, não é de forma aleatória, certo? Deixa eu pensar. O Jacó chegou a uma conclusão assim, de que o esplênico é o centro vital que primeiro se desestabiliza no depressivo. E ao se desarmonizar, ele acaba sugando os fluidos dos centros vitais próximos a ele. No caso, o gástrico, o genésico, e aí ele, na tentativa de se restabelecer, de se recuperar, de voltar ao normal. É igual aquele que está se afogando e se agarra no primeiro com todas as forças, no que tiver mais próximo dele. Então, o que acontece é que o esplênico se descompensando, ele vai buscar se estabilizar através dos outros centros que estão próximos a ele, né? E caso o depressivo não seja tratado, ele diz que chegará ao ponto do esplênico necessitar sair em busca de mais fluidos, e dessa forma ele acaba chegando ao cardíaco. E eu não sei se vocês têm casos assim, mas é algo que a gente, se parar para prestar atenção, vários depressivos, eles têm problemas cardíacos, eles têm problemas renais, é bem comum isso. E, assim, pelo menos para mim faz sentido. Pode passar. E aí ele fala aqui que com o esplênico, sem filtrar adequadamente, haverá uma falência nos órgãos a ele associados. Vejam
como é que é a relação aqui. Existe uma relação dos centros vitais com os órgãos. Os centros vitais, a gente viu que eles ficam no perispírito, certo? Os órgãos no corpo físico. Entretanto, existe, como tudo na natureza, tudo na vida, existe uma ligação. Existe uma ligação, apesar de serem independentes, eles se interligam. Como as coisas na vida, existe essa interligação entre centros vitais e órgãos. E aí ele diz que, como consequência, o fígado e o pâncreas se desestruturam e, em seguida, o baço e os rins, comprometendo o sistema de defesa do organismo, intoxicando a corrente sanguínea pela má filtragem ou por excessos de fluidos não elaborados nos órgãos, chegando até o sistema linfático. O que são esses fluidos não elaborados? Eles estão de forma descompensada. Eles estão de uma maneira muito sem uma estabilidade, sem uma regra, totalmente descompensados. Pode começar. Nélia? Oi, pode falar, Ana. Rosa. Antes de passar para outro, eu queria que a gente demorasse mais um pouquinho no esplênico, porque é interessante como o Barão de Potê, ele dava muita força ao que ele chamava plexo solar, que é o gástrico, na verdade é o centro gástrico, que ele diz que é como uma grande bateria, né, que a gente deveria recarregar essa bateria, porque tem muita energia, né, na linguagem, ou seja, tem muito fluido, que vai ajudar os outros órgãos, os outros centros, que a gente precisava recarregar pouco, mas quando não tivesse equilibrado, ele poderia sugar, ele poderia absorver a carga fluídica dos outros, né? E aí se dava muita expressão a esses outros centros, né? Claro, o coronário, né? Porque é o mais intenso, né? Mas ao gástrico também. E aí o Jacó, ele traz esse estudo do esplênico, né? Que na verdade é concernente ao, como ele diz, ao baço, né? Que é nessa região aqui, 45 graus, que ele chama. E aí ele diz como o esplênico ele foi, digamos assim, de certo modo, não teve o alcance merecido, né? E aí ele passa a ter um alcance com esses estudos maior do que o próprio gástrico em relação a esses órgãos que você falou, né? O fígado, o baço, a vesícula, né? E vários que ele vai citando, suprarrenais, né? E aí, ele tendo esse alcance, ele vai justamente gerenciar um pouco esses órgãos, né? E se ele tiver bem equilibrado, vai ajudar. Se ele tiver mal, né, se tiver desequilibrado, descompensado, ele não vai ajudar. E aí, o que é interessante que ele vai também atingir o coração. Tem uma frase que aí eu gostaria de ler, que ele coloca aqui no livro, aquele magnetismo humano que a gente já mostrou, aqui, né, esse aqui, né? Tem uma frase na página 178 que eu acho bem interessante a gente ver com esse alcance e relevância do esplênico. Ele diz o seguinte, que ele é coadjuvante essencial do centro gástrico, ou seja, não retira a importância que eu falei anterior do centro gástrico. Não se pode perder de vista sua conexão funcional com o cardíaco. Então, ele tem essa conexão com o cardíaco, já que o esplênico também se refere diretamente sobre as cargas hemáticas, ou seja, né, o esplênico, ele também tem essa conexão funcional com o nosso, o sangue, a corrente sanguínea, né? Então, ele mexe realmente com o corpo, mexeu com o sangue, né? Mexeu
com essas cargas, né, que ele chama cargas hemáticas, é o sangue, né? E aí mexe com muita coisa. E mexe com a filtragem, aí ele vai falando mais sobre isso, né? E aí ele diz, mesmo que a gente diga que ele é concernente ao baço, né, esplêndido, se você for olhar, né, até onde eu sei, né, gente, mas ele é concernente mais ao baço. Mas eles, mesmo assim, é o fígado que se apresenta como o órgão mais importante desse centro. Ele vai mexer com o fígado também. Toda essa região gástrica, fígado, vesícula, né, tudo isso é importante a gente ver que o centro esplênico, ele vai trabalhar. E aí, se ele sendo considerado um centro de equilíbrio, daí vem o tratamento que o Jacó apresenta, que a gente vai aqui reapresentar, né, como bastante importante, que é a busca de equilibrar esse centro. Claro, equilibrar todos os centros, mas esse centro é muito importante, né? Aí ele diz, quando ele está desestruturado, ele pode travar todo o potencial de filtros a ele associado, sejam fisiológicos ou psíquicos. Então, todos esses órgãos que a gente está falando associados a ele, eles ficam tudo bagunçado, né? Fica tudo bagunçado e também o psíquico vai atingir isso. Então, dessa forma, ele passa a desequilibrar ou bloquear, Jacó usa a expressão bloquear também, os centros vitais adjacentes, como o genésico e o gástrico. E por aí vai, gente. Vai atingir o sistema imunológico, né? Ele diz que vai atingir violentamente o sistema imunológico. Enfim, por isso que a pessoa fica toda descompensada e aí os depressivos vão ter essa carência fortíssima, e não é uma carência que simplesmente uma imposição de fluidos, né, no próprio esplênico vai dar resultado, não dá, como a Edneia explicou, e o Jacó estudou e sentiu isso na pele, de forma alguma, né? E aí vai ser usada uma técnica dispersiva que vai realmente tentar buscar o equilíbrio desse órgão, desse centro, né, que é tão importante. Inclusive, a Ana colocou aí essa figura, né, que a gente já viu no outro dia, mas é sempre bom a gente relembrar, né, o coronário fica no alto da cabeça, o frontal na altura dos olhos, entre os olhos, o laríngeo no pescoço, o cardíaco sobre o músculo do coração, o gástrico abaixo do peito, o esplênico do lado esquerdo, certo? Na altura mais ou menos da curvatura do braço. O umbilical, na altura do umbigo, o genésico mais embaixo, e aí a gente lembrar, né, do que a gente já viu também, e também ainda tem os pontos nos pernas, né, que assim, no tratamento da depressão a gente não utiliza tanto, mas é sempre bom a gente lembrar e ver, e lembrar dos reversos, né? O reverso do esplênico, por exemplo, ele sai, você vê que ele tem ele vai como se fosse atravessado pelo corpo, ele sai lá atrás no lado contrário, ele sai do lado direito nas costas, porque os outros centros, por exemplo, eles têm uma saída imediata, reto aqui para lá, porque ele sai para frente, eles saem basicamente para frente, quase todos eles. O esplênico, ele é atravessado, ele é perpendicular, né, assim, ao corpo. Então, ele sai aqui do lado esquerdo, e quando a gente tiver que trabalhar o esplênico nas costas, a gente lembrar que ele sai do lado contrário, certo? Ele está mais ou menos na altura da curvatura do braço, do cotovelo, e do lado direito.
ele na frente, ele é do lado esquerdo, certo? Então, assim, até porque a gente vai falar logo daqui a pouco a respeito da questão do tratamento que a gente inicia pelas costas, né? E aí é interessante que se veja onde é que esses centros realmente estão, tá? Era aí, né? Era da respiração, da outra. Diga, Francisco. Não, tinha parado aí, porque a Rose pediu para Isso, falar. Aí eu diga aí, Francisco. Só fazer um destaque que na obra Magnetismo Humano, que a Rose já falou aí do esplênico, o reverso do esplênico tem a função de fazer com que os fluidos cheguem na intensidade necessária para o cardíaco, né, que ele está no nível intermediário. Então é toda uma conexão entre os centros vitais para que o assistido, para que a pessoa não sinta os distúrbios por conta dos bloqueios ou das descompensações. Tem outro destaque que ele faz, primeiro, que você pega pessoas portadoras de depressão, mas com níveis variados e com complexidades distintas. A Ednélia já falou, você tem uma pessoa, por exemplo, que tem depressão e síndrome do pânico, tem depressão e problemas cardíacos, né? Então, mesmo dentro desse processo, segundo Jacó, o magnetizador pode fazer algumas modificações, porque cada caso é um caso. Era isso, Ednélia. Isso. É isso. E aí a gente já tinha falado, a gente passar aqui para a respiração diafragmática, que a gente já falou aqui, e é um recurso que promove a oxigenação do cérebro e a limpeza do sistema linfático. Gente, a gente já falou, mas não custa nada repetir. Inclusive, a gente faz esse tipo de respiração quando vai utilizar o sopro quente ou o sopro frio. Então, inspirar, né, e sentir aqui o diafragma, que seria o que? A barriga, que falando a grosso modo, seria para a barriga sobe, vai para frente. Então, assim, quando você inspira, isso tudo enche, essa parte do diafragma, e aí ele enche, e quando você solta, ela retrai. Então, essa respiração diafragmática é muito importante, inclusive tem alguns exercícios para fazer, e no início não exagerar, porque por conta da falta de costume, né, a pessoa pode começar a sentir alguma tontura, alguma coisa, se forçar muito, mas com o tempo é interessante que comece a trabalhar essa respiração e comece a fazer exercícios para se fortalecer para poder fazer um trabalho bem feito. E aí a gente, em determinado momento, se eu não me engano, no TDM2, ele passa para fazer essa respiração, tanto o magnetizador faz, quanto o assistido em determinado momento. Tá? E aí, nos próximos 2 slides, eu queria que o Francisco falasse, porque, inclusive, ele já até tocou, né, no assunto, ele falou a boa parte do que já está explanado aí, assim, eu gostaria que o Francisco fizesse essa contextualização com o que você já falou, nos 2 próximos slides, Francisco, por favor. Tá. Nesse não, né? A respiração? Ah, tá. Pronto, isso. Desculpa, gente, é que eu tô com minha técnica aqui e o bicho estava travando. Ah, tá. É um registro histórico que o Jacó faz sobre
sobre a depressão, a evolução da depressão ao longo da história da humanidade. E aí a gente percebe que na sua obra ele vai sempre estar modificando, vai sempre estar acrescentando. Mas a origem ele remonta que é uma questão que na obra ele diz que é um problema de ordem mental, cerebral, provocada por uma excreção, uma influência da bilis negra, que o Hipócrates achava que era no baço, né? Mas na verdade é no fígado. Esse problema de saúde, especialmente associado aos aspectos de melancolia, que é a depressão, que naquele tempo não se chamava, não se designava o nome depressão, e sim melancolia. Platão também aderiu a essa teoria da influência da bilis negra, excretada pelo fígado ou pelo baço, e responsável em nossa linguagem por toda sorte de coisas ruins que acontecem com o humor. O mesmo Platão também voltou sua atenção para as influências da respiração e da nutrição no ciclo da saúde e na intenção mente-corpo. Aí a gente já percebe um outro aspecto, ele vai atentar para a questão do próprio alimento que se come. Isso ainda hoje tem um certo sentido, porque tem os alimentos, eles provocam reações, inclusive no odor do suor, né? Na absorção do perfume, e alguns são estimulantes, outros são calmantes. Tanto é que a fitoterapia, ela usa plantas para o tratamento da saúde das pessoas, né? E os índios usam as raízes, as folhas, como chás e remédios curativos. Então, na minha concepção, aí eu não estou falando em nome da ciência, mas a gente vê que tem uma relação muito próxima da realidade. Então, e a questão da respiração, que ainda hoje a gente respira errado. A gente respira pela boca, a gente respira equivocadamente, a gente não faz a respiração completa, né? E a respiração, ela faz parte do processo de circulação sanguínea. Ela ajuda nesse aspecto. E a gente faz mal o uso, né, dessa técnica de respirar. Parece assim um contrassenso, a gente já tão grande, já vivendo tantos anos, a gente não aprendeu o básico, que é respirar, né? Embora a gente... E o interessante em relação à respiração, né, Francisco, é que a gente nasce, o bebê, ele respira corretamente, né? Quando a gente cresce, a gente vai desaprendendo, né? Essa muito interessante. E aí da respiração diafragmática que a Adnê falou, quer dizer, ela não é simplesmente um inflar e um soprar, não. Ela ele estabelece os níveis de contenção do ar, né, Adnê? Você inspira, passa 4 segundos, depois você inspira, passa 8. Tem a questão dos movimentos e da complexidade da respiração. Porque a respiração, como eu já disse, ela ajuda na oxigenação do sangue, certo? Então, eu acho que é isso, a questão da interação mente-corpo. É por isso que, para todos nós, os exercícios físicos são fundamentais para dormir, para se acalmar, para melhor raciocinar sobre tudo, para melhor estudar, absorver os conhecimentos. Os exercícios físicos são essenciais. E é uma outra coisa que a gente negligencia. E o alimento é a questão dos exageros, que também a gente comete, né? Os exageros, até água demais faz mal para os rins, porque sobrecarrega a função dele. Então, tudo demais é veneno, inclusive água. Tem algum outro slide? Não, né? Tem o outro, Ana. Tem por outro. favor. Pronto, é esse aí, viu? Uma outra referência, esse acho que é um médico, Edivaldo Kulkeski, será que é esse? Os chakras e a bioenergia, que é a obra dele, indica que o esplênico regula a distribuição e a circulação dos recursos vitais e a formação e reposição das defesas orgânicas através do sangue. É o principal
desculpa, o principal centro energético de vitalização do corpo físico. Isso, de uma certa forma, a Edneia já respondeu. Ele tem uma função de fazer a questão da regulação do nível de circulação dos fluidos, né? Para fazer com que toda essa fonte de fluidos chegue com a intensidade necessária aos seus respectivos centros vitais. E quando isso não acontece, ele começa a impactar negativamente nos centros vitais e nos órgãos desses centros, ligados a esses centros. Fígado, rim, baço, né? Passa a complicar. É por isso que o TDM1, que interessante, chama a atenção que o TDM1 é para os casos crônicos de depressão, né? Embora seja o 1, mas é para os casos mais graves. À medida em que você vai conseguindo evoluir, que o assistido vai ganhando resultados mais animadores, aí você vai passando por 2, por 3, e infelizmente nesse processo você pode ter uma recaída. Se tiver recaída, não recomeça do 2, volta para o 1. Aí começa do 1 de novo, para que a sequência, o processo, o procedimento tenha a sequência normal. Né? Gente, se tiver alguma coisa que faltou dizer, você desculpa, que eu agora não, tá ok, Francisco, tá ótimo. Isso mesmo. E agora a gente entra nos processos mesmo, né? E a aplicação das técnicas. E aí eu queria saber se a Rose pode passar isso para a gente, tá? Certo. Então, vamos para a aplicação das técnicas, né? Algumas questões são importantes da gente ver. Ele diz o seguinte: todo passe deve ser sempre procedido de uma preparação espiritual. Ou seja, né, qualquer que seja a técnica que você vai utilizar, ou mesmo se você não vai utilizar uma técnica com as mãos, né, fazendo esses movimentos do passe, vai fazer a magnetização mental, aí é que precisa mais ainda de uma preparação. Mas, em todo caso, a prece, a oração, ele chama aí a meditação, você está bem relaxada, né? Enfim, tentar você mesma estar conectada, relaxada, conectada com o universo, com Deus, né? E tentar fazer isso também com o seu paciente. Eu tenho, quando eu faço a magnetização mental, que aí você precisa ainda mais se concentrar, né? Porque você precisa imaginar, visualizar a pessoa, visualizar a questão que a pessoa está trazendo, qual é o desequilíbrio, etc. Eu tenho aqui do nela uma árvore, que eu costumo olhar para essa árvore, ela balança suas folhas, ela é uma mangueira, então ela é muito forte, né? Quem vê aquelas mangueiras frondosas, ela é bem forte. E ela é quase única, que a gente mora numa região e quase não tem planta, mas aquela árvore, eu olho para ela e já consigo ter um pouco de relaxamento. É como se ela estivesse magnetizando comigo, né? É a natureza, o jardim. Então, essa preparação é imprescindível, gente. Não tem outra forma. A prece, ela já é o primeiro passo para que você consiga esse relaxamento, tá certo? Então, o procedimento deve ser feito com o paciente, inicialmente de costas, depois de frente, como a Ednélia disse. No TDM, no TDM1, especialmente, a gente começa pela posterior, né? Ou seja, de costas. E aí eu digo para vocês, tem que ter fôlego, viu, para fazer esse procedimento. Sim. Você está no 6, volta por 3, você está no 4, volta por 3, por 2. Isso. É um vai e vem, né, Francisco? É porque uma das coisas importantíssimas que
que o TDM faz é a dispersão, gente. Os movimentos dispersivos, né, no TDM1, principalmente, a gente vai perceber que não tem os concentrados muito fortes, não tem posição, né? Por que o dispersivo? Né? A gente pode fazer essa primeira pergunta. Logo no 1, ele diz aí, dispersivo. E não é só no tratamento de depressão, não. Em muitos outras técnicas, em outras enfermidades, é sempre importante começar com a dispersão geral. Essa aí que ele diz, comece fazendo muita dispersão geral, aí, entre parênteses, aquela da cabeça aos pés, né? Você vai, né? E nas costas também. E aí, por quê? Porque os passes dispersivos são importantes no começo, no meio e no final. Tanto no TDM, mais ainda. Porque no começo ele tem como objetivo justamente tentar diminuir os fluidos ativos. Então, já no começo, o paciente chega com muito desequilíbrio. Você vai fazer o tato magnético, você sente a pessoa toda descompensada, né? No caso do TDM, você nem faz o tato magnético, porque acaba concentrando, né? Assim? E aí, mesmo em outros tratamentos, a primeira coisa é dispersar, porque ele visa exatamente diminuir essa carga nociva dos fluidos, que vai facilitar a entrada dos bons fluidos, né? E no meio dispersivo, porque ele vai intercalar os vários momentos que você está fazendo ali, em posição, ou outras técnicas. E no final também, porque ele vai ter essa função de estar equilibrando os fluidos. Então, é uma função equilibradora muito, muito importante. Então, por isso, principalmente aí no TDM, que é o tratamento da depressão, muita dispersão. Então, primeiro, longitudinais ativantes, né? Eu acho que vocês lembram um pouco da Ana e da Ednélia, como foram, né? Que vocês viram aí ao vivo a imagem, mas os longitudinais ativantes, que ativante quer dizer perto, e depois você vai ampliando, ou seja, você vai distanciando em camadas, né, gradualmente, e vai fazendo longitudinal no nível calmante, ou seja, distante. O calmante é aquele distante, tá certo? Então, isso se chama dispersão, por longitudinais, da cabeça aos pés. Aí, depois, você vai realizar sobre o centro esplênico, aí veja aí como o esplênico, por isso que a gente estava demorando nele, para a gente entender que ele precisa realmente de muito equilíbrio. Então, você vai realizar sobre o centro esplênico vigorosa dispersão localizada na sua estrutura ativante. As técnicas transversais são muito eficientes nesses casos. Então, você fica numa posição em que o paciente está deitado ou sentado, né? Você vai lá no esplênico, na parte posterior, nas costas, como a Ednélia disse, é lá do lado direito, né? O esplênico na parte anterior do corpo, na frente, ele é aqui na região do baço, mais ou menos, né? E é na parte esquerda, e ele atravessa para a parte direita. Então, nas costas, você faz os transversais vigorosamente na parte ativante, tá? Na parte ativante é isso. Aí depois vocês vão ver nos outros slides aquilo que o Francisco falou, né? Aí vai voltar os longitudinais, mas a gente vai ver. Então, gente, a importância de intercalar sempre com os dispersivos é muito forte. A Ana está mostrando aí de novo, né? O esplênico aí na parte posterior do corpo, nas costas, ó, fica como se ele atravessasse, né? Viesse lá do lado direito, do lado esquerdo, né? Ali do lado esquerdo, ele atravessa o corpo e sai lá no lado direito, atrás, que chama-se reverso, né? E ali você faz alguns fazem os dispersivos localizados, que pode ser só assim, né? Você vai fazendo aqueles dispersivos. Mas é muito mais usual e vigoroso os transversais, que a Ana explicou também, que cruza as mãos, né? E aí você faz.
Pronto, o que mais? Tá voltando. Inclusive, gente, esses transversais, esses passos dispersivos, transversais, longitudinais, eles são muito bons para quem está, quando a gente está com mal-estar. Mal-estar, você está congestionado, é dispersivo. Pronto. Aí o item 3, você vai por dispersão geral, apenas ativante, repetir mais dispersivos localizados no esplênico, seguidos de dispersivos gerais ativantes por mais 2, 3 ou mais vezes. Então, é aquilo que o Francisco falou, né? Você vai, aí você fez a dispersão geral, depois o longitudinal, depois fez a transversal localizada, né? Bem no ativante, e no item 3 você volta para uma dispersão geral apenas ativante, certo? E aí você começa a repetir, dispersivo localizado no esplênico. O Jacó, nos seus vídeos, ele até diz, quanto mais melhor. Quanto mais melhor. Você fizer no esplênico, né? E aí você faz no esplênico e segue com dispersivos gerais várias vezes, ele diz aí 2, 3 vezes, né? Aí no item 4, de novo, dispersão geral por longitudinais ativantes, que é perto, e aí você de novo vai ampliando, né? Vai distanciando gradualmente até atingir o nível calmante, que é o distante, certo? Então, vocês notem que é muita dispersão. Pode passar. Alguém quer continuar ou eu continuo? Pode continuar. Tá tão bom, né? Tá certo. Tá bom, quando chegar na parte posterior, eu passo a bola. Bom, no item 5, você vai realizar sobre o centro esplênico, de novo, vigorosa dispersão nas estruturas ativante, intermediária e calmante. Lembra que lá no item 2 você fez só na ativante. No 2 você só fez na ativante. Aí voltou para os dispersivos gerais, longitudinais. No 5, esse passo 5, você vai fazer, já vai aumentar um pouquinho aí, né, a força dispersiva. Você vai dispersar nas estruturas ativantes do esplênico, aí vai se afastando do esplênico, né? Você está bem aqui perto do ativante e vai intermediário e depois calmante, mais longe, tá certo? Feito isso, bem no esplênico, você vai para o dispersão geral de novo, nas estruturas ativante, intermediária e calmante. Vocês estão compreendendo bem, né? Tem gente que chama camadas, mas é isso, ativante é perto, intermediário e calmante é distante, né? Aí, repetir mais dispersivos no esplênico, seguidos de dispersivos gerais ativantes, intermediários e calmantes por mais 2, 3 ou mais vezes. É aquilo que o Francisco disse, repetiu aqui os itens anteriores, tá certo? Por quê? Porque nós estamos tentando equilibrar o centro esplênico, que, por sua vez, vai ajudar a equilibrar todos os outros centros, né? Ele vai, é uma forma de trabalhar, principalmente ali onde os coadjuvantes, né? O gástrico, o fígado, etc. Certo? Vamos passar. Só antes de continuar, eu vou responder aqui logo a pergunta da Eunice para ficar mais fácil de entender aí. Ela está perguntando se o movimento longitudinal é igual ao movimento dispersivo. O movimento longitudinal é dispersivo. A técnica longitudinal é um dispersivo, que é aquele que a gente fez, que vai da cabeça aos pés. Eu estava pensando que se der tempo, assim que terminar a explicação da Rosa, eu vou só revisar os dois mais falados aí, que é o transversal e o longitudinal daqueles vídeos que a gente usou. Acho que fica mais fácil de eles lembrarem. É rapidinho os vídeos, né? É. E é porque se você faz, viu, Eunice, se você faz o longitudinal lento, né, você está concentrando. Mas se você já faz numa velocidade maior, é dispersivo.
tá? Dispersão. Isso, tem isso também, a questão da velocidade, é verdade. Agora, você pode fazer um longitudinal lento, né? Aí vai depender do caso, aí ele é concentrado, né? Calmante é a distância. Concentrado é quando é lento, né? Assim? Aí o item 7, alinhar. Você vai alinhar todos os centros, evitando todo e qualquer tipo de concentrado fluídico em qualquer centro vital. Então, alinhar é exatamente você fazer esse movimento, né, passando por todos os centros, né, um longitudinal, você vai passar por todos os centros e não para em centro nenhum, ou seja, porque se você para, você está impondo, você está concentrando fluido, né? Então, é passar alinhando todos os centros. Alinhar é equilibrar, né, gente? Equilibrar os centros, para que eles todos recebam, né, aquele movimento dispersivo também. E o 8, né, neste ponto, depois que você alinha todos os centros, né, da parte posterior do corpo, você vai pedir o paciente para virar, né? Se ele está deitado, aí ele vai ficar de frente. Se ele está sentado, você mesmo é que se vira aí para... Aí você vai fazer os mesmos itens, né, na parte de frente, tá certo? E agora, na parte de frente, você vai novamente perceber aí as mesmas questões, dispersivo, longitudinal, volta para o dispersivo localizado, né? Por aí vai. E aí, deixa eu só abrir um Uhum. parênteses aqui, rapidinho. Quando ele está falando aqui, só para lembrar para a Eunice, olha aqui como é que ele está usando a expressão aí, tá, Eunice? Para a gente saber diferenciar. Ele está dizendo, ó, dispersão geral nas estruturas ativante, intermediária e calmante. Quando é dispersão, eu já vou saber, eu sei que já é rápido, porque é dispersão. E aí, a questão de ativante, intermediário e calmante são as camadas que eu vou fazer, mais perto do assistido, um pouco mais longe, um pouco mais longe. Então, ativante, intermediário e calmante, sempre me afastando. Eu estou fazendo para mim, né? Mas é como se o assistido estivesse na minha frente. Ó, aí, a outra linguagem que ele usa aqui, para tentar deixar mais claro, quando ele coloca... Não, aqui ele usou antes. Dispersão geral por longitudinais. Então, quando ele fala dispersão, também mais rápido, é aquele da cabeça aos pés mais rápido. Se ele fizesse concentração por longitudinais, então eu já saberia que seria, aí sim eu usaria mais lento da cabeça aos pés, ativantes que é perto e calmante que é longe. E aí poderia usar também as camadas. Então a gente tem que prestar atenção nesses adjetivos, né, de dispersão ou concentração, longitudinais, transversais, isso aí a gente vai pegando aos poucos, tá? E aí eu vou passar para frente para a Rosa terminar, para eu poder passar os videozinhos e lembrar vocês, então. Tá no 9, né? Não, tá no 10, vai pro 10, tu terminou aqui o 9. Não, 9 foi não, gente. É que são os perpendiculares esses. Não, ela falou. Não, falei não, é o 9. Vale porque... então vai. Perpendicular, é perpendicular. Então, o paciente, aí sim, com o paciente em pé, que aí já terminou a parte de frente também, né? A gente fez os mesmos procedimentos na parte de frente. Aí você pede para o paciente ficar de pé, se ele puder ficar de pé, né? Lógico, né, gente? Tem isso também. E aí você faz os perpendiculares, que a Ana também vai vai mostrar nos vídeos, né? Que os dispersivos perpendiculares. Você vai desde o coronário, né, da pessoa e segue todo o corpo até embaixo, né? E aí você envolve desde o centro coronário até, né, até o ponto mais inferior que ele diz aí, no caso, os pés. Tem alguns, acho que, não sei se é o Jacó, gente, vocês me corrijam, que diz que pelo menos você tem que passar dos joelhos, né? Você passar das pernas, dos joelhos, mas o importante é até os pés, tá? E aí você vai fazer isso tanto na lateral,
quanto você vai fazer os perpendiculares, que não dá para fazer, mas no vídeo vê bem direitinho, né? Pegando a parte de frente e a parte de trás, do mesmo jeito. Porque aí você vai passando por todos os centros vitais, você está alinhando, o perpendicular é uma forte técnica de alinhamento. Vai passando por todos os centros mais importantes ao mesmo tempo, então você alinha os centros ao mesmo tempo, isso é um forte fator equilibrante, né? E aí ele diz também que você vai fazer isso no centro esplênico. Então, a gente costuma fazer tipo, né, como é transversal, né, alguma coisa assim, que é justamente para pegar o esplênico, que ele fica aqui a 45 graus, tanto na esquerda, na frente, e aqui na direita, atrás, né, que ele chama aí o centro esplênico, o seu revés, que está a 180 graus do verso, com afastamento desde a zona ativante até a zona calmante. Então, perpendicular, você também faz ativante e calmante, mais perto e mais longe. Claro que quando a pessoa é muito alta, né, como eu já magnetizei a pessoa muito alta, aí você dá um jeito, a pessoa senta, aí você faz primeiro até as pernas, depois você faz as pernas para os pés. Você não precisa também fazer totalmente, né, até os pés, você pode fazer até as pernas e depois, né, você segue das pernas para os pés, porque às vezes a gente não aguenta, né, é cansativo. Mas, bom, gente, essa é a função do perpendicular, ele tem essa função muito forte de alinhar os centros de uma vez só, tá? E não esquecer o esplênico, não pode esquecer o esplênico. E aí termina, quando encerrar todo o procedimento, né, sempre lembrar de oferecer a água magnetizada, tá? Para fechar com chave de ouro, né? A primeira água magnetizada que ele toma, daquela recipiente que ele levar, para poder, é aquela que a gente vai oferecer assim que terminar. Gente, só um minuto, tô tentando voltar aqui, o negócio travando. Tem algumas perguntinhas, Ana, que Pronto, né? tu pode... Ó, vamos lá, então. Enquanto o bicho abre aqui, vamos para as perguntas. Bom, a Socorro está perguntando se no caso da magnetização à distância, a água pode ser magnetizada pela pessoa em tratamento. O ideal é que pudesse ser magnetizada, sei lá, por outra pessoa, por um familiar, por alguém que estivesse ali com ela, fazer prece, já que a pessoa realmente está em estado, às vezes, debilitado. Mas se ela tivesse a vontade, se ela tivesse a força, se ela tiver um nível mais ativo, que ela tenha a vontade dela mais ativa, nada impede que ela possa magnetizar a água dela junto ao anjo de guarda, isso não é problema, porque você vai estar magnetizando à distância, né, no caso, que você está tratando a pessoa. Então, eu não vejo problema nesse sentido. Assim, lembrando também, né, que o magnetizador, né, ele está atuando sobre Não, por isso aquele que eu disse, porque tem um magnetizador à distância. Então, assim, não pensar que a água vai ficar sem ser magnetizada, porque o magnetizador não está presente ali, porque ele vai estar, porque já vimos, né, onde o nosso pensamento está, nós estaremos. Então, assim, eu magnetizo a água também na magnetização à distância. O Roger fez um pequeno relato aqui sobre a doação de fluidos para o DPC, tem que ser pela água, mas tem que ser bastante atenção e cuidado, porque no meu caso, como magnetizador, eu tive uma experiência que eu permaneci um tempo doando fluido na água, e esse tempo acho que era um pouco demais. Eu assisti do relatável que sempre que tomava água ele sentia enjoos. E é isso mesmo, Roger, cada caso é um caso, né? Então, realmente a doação de fluidos, como o Jacó coloca, é pela água. A água vai ser uma ferramenta auxiliar fundamental também para ajudar. Então, tem que ir fazendo essa dosagem, observando, né, se está ou não, o que é que está fazendo, se está dificultando.
alguma coisa, e aí como você colocou, né, você estava doando e depois percebeu com o seu anjo, eu me lembro que você contou essa história, que estava colocando a mais, e aí você diminuiu esse tempo de doação, e aí viu que ajustou. Então, a gente realmente tem que ir avaliando cada caso. Tem uma pergunta da Eunice, que eu acho bem complicadinha, que é assim, então é verdade que o esplênico é o primeiro centro vital a receber os fluidos negativos do meio exterior? Li algo sobre isso. Bom, Eunice, quando eu vejo do ponto de vista do espiritismo, a gente recebe os fluidos por todo o perispírito, né? Por todo o perispírito. Então, a ligação dos centros vitais são com pontos do organismo, os órgãos mais vitais. Então, esse centro vital, eu acredito que quando a gente recebe o fluido, é como ele vai atuar e vai fazer essa questão do centro vital ligando com cada órgão. Então, eu não sei, eu não acredito, assim, ao meu ver, eu não saberia nem responder essa pergunta, porque eu acredito que os fluidos, como em Kardec e na doutrina espírita, recebe por todo o perispírito, fica difícil você dizer assim, recebe primeiro por tal centro vital. Então, eu não sei se os meninos também gostariam de complementar nesse sentido. Eu acho que, assim, os fluidos que possam influenciar negativamente determinado ser, eles devem ser absorvidos, talvez, por onde o ponto mais fraco daquela pessoa. Então, assim, onde seria esse ponto mais fraco em que esses fluidos, esses maus fluidos, eles iriam atingir de forma mais forte e provocar ou algo ruim, ou uma doença, ou o que for. Penso que todos nós, de qualquer maneira, nós temos pontos mais sensíveis, né? Pontos mais em que a gente é afetado de forma mais intensa do que um outro, a gente muitas vezes estando nas mesmas condições, na mesma situação, né? E os dois seriam afetados de forma diferente, talvez por aí. Tem uma outra perguntinha. Em média, quanto tempo fazendo toda essa técnica? Toda a técnica, o procedimento, ou cada técnica, ou cada fase, né? Vamos lá, Ednélia. Olha, depois que a gente pega os macetes e aí você acaba trabalhando 20 minutos, meia hora, depende muito de magnetizador para magnetizador, né? Às vezes a gente vai fazer um procedimento maior, você utiliza, realmente tem mais tempo, mas do TDM1, 20 minutos, meia hora é o que eu faço, assim, mas é isso que eu digo, depende muito de magnetizador para magnetizador. Eu acredito também que possa ser estar falando das fases, por exemplo, quantas vezes eu aplico uma, quantas vezes eu aplico a outra, tá entendendo? Para cada uma. Eu já vi, depende, mas eu acho que é de 3 a 5 vezes cada fase, né? Por isso que ele vai e volta, vai e volta. Então, eu aplico 3 vezes num canto, longitudinais, sendo que a gente 3 vezes ativante, intermediário e calmante. Aí depois de novo, né? Não é 3 vezes, 1, 2, 3, não. É cada camada, digamos assim, cada fase de camadas é 3 a 5 vezes. Mas como a Ginela também já colocou, vai depender muito da condição, vai variar também às vezes, tem uns que vão precisar mais, outros vão precisar menos, mas aí você vai observando. Ginela, você ia falar? Não, é porque a pergunta eu acho que engloba todo o procedimento, porque em média quanto tempo fazendo toda essa técnica? Eu acho que achou que era coisa demais, né? Assim, Mas ia dura demorar aí, muito fase de tempo. 20 a 30 minutos, 40 minutos, depende do magnetizador. Isso é importante, gente, dizer, depende do magnetizador, porque tem uns que demoram mais e outros que demoram menos. E também do paciente, do assistido, porque, às vezes, na relação magnética, às vezes você sente
uma necessidade de dispersar mais, ou de concentrar mais, enfim. Então, às vezes, você está acostumado a fazer 3, 4 vezes, como a técnica diz, né? Mas aí parece como se sua mão estivesse sendo guiada. E aí alguma coisa te inspira que, não, disperse mais um pouquinho aqui, você tá sendo rápida demais. Alguma coisa vai te dizendo, né? Às vezes até sua mão para. Tem relatos de magnetizadores que estão fazendo um concentrado, por exemplo, aí quer sair, mas a mão não sai. Porque nós estamos assistidos pelos nossos guias, pelos guias do paciente, então a gente tem essa confiança também, né? A técnica é importante, está tudo registrado para você seguir, mas é como as meninas disseram, com o tempo você vai vendo as necessidades tanto de sua como magnetizadora, quanto do assistido. Pronto, eu vou só finalizar aqui, né, os slides. Aqui a Edneia já contemplou que é a questão de depois daquela fase do perpendicular, magnetizar a água e oferecer uma dose de água magnetizada ao paciente, né? A gente finaliza sempre com uma prece depois de tudo isso. Perguntamos se está tudo bem, se está tranquilo, se está precisando de alguma coisa, a gente checa e depois a gente vai, finaliza. E aí eu trouxe essa reflexão aí de Deleuze, né, que ele diz: os procedimentos não são nada, a menos que não venham unidos a uma intenção determinada. Até se pode dizer que não são a causa da ação magnética, porém, é inegável que se requeram indispensavelmente para concentrá-la e que devem ser variados segundo o fim a que se aspira. O que ele está querendo dizer é que não adianta a gente magnetizar sem a intenção, né? Sem a vontade, sem o interesse e o desejo de ajudar, de fazer o bem. E além disso, ele diz, pode até ser que não seja a causa da ação magnética, porque ele acredita muito na questão da vontade e da fé em primeiro. Mas ele diz, é inegável que as técnicas elas são indispensáveis para ajudar a concentrar aquilo que você quer fazer. E sempre vai depender de acordo com o que você deseja ajudar, de acordo com cada tratamento, como a Rose colocou, de acordo com a aproximação do anjo da guarda. Então, tudo isso influencia, né? Mas as técnicas também ajudam, são uma ferramenta poderosa na hora da magnetização. Por isso, a importância de você conhecer os procedimentos, conhecer as doenças, cada caso é um caso, conhecer os diversos fatores que influenciam, que vão influenciar no resultado do magnetismo. E aí eu vou tentar rapidinho passar aqui os vídeos antes de a gente ir para a nossa prece, só porque eu prometi já. Mas 2 segundos, eu vou usar os vídeos principais aqui, ver se passa, porque hoje não está me ajudando aqui. Aqui são... Não, ainda deixa eu compartilhar. Só um minuto. Aí é o longitudinal, tá, gente? Só lembrando que a gente vai começar com o longitudinal. É nesse procedimento, tá? E aí a gente está usando os mesmos vídeos que a gente usou da outra vez, que vocês podem fazer tanto com a pessoa sentada, como pode fazer com a pessoa deitada. Quando é deitada, a gente usa as mãos, não sei se dá para ver aqui, assim, né? A gente usa assim, como se fosse na lateral da cabeça para os pés. Mas vamos lá. Deixa eu soltar aqui o vídeo. Aí são os longitudinais, ó, gente, bem rápido, tá? Faço perto, depois eu vou me afastando, ativante, intermediário e calmante. Aí eu fiz da cabeça aos joelhos, depois dos joelhos aos pés. É a mesma coisa, pode ser usada na hora de aplicar no TDM. Aí, quando ele está devagar, já é o concentrado. Eu posso ir mais devagar ainda acho que ainda estou mais dispersando aí. Mas bem lentamente, esse é o longitudinal concentrado, tá? Vou parar e vou para o próximo. Deixa eu tentar com ele aberto aqui.
Só um minuto. O próximo é o transversal, né? Que também é utilizado lá. Esse aqui é o transversal. Peraí que ele... Pronto, tá aí, né? Esse aí é o transversal, tá, gente? Aí eu vou aplicar no frontal da Ednélia, mas do mesmo jeito ele pode ser utilizado no esplênico, tá? É a mesma técnica que a gente vai aplicar tanto no esplênico como no reverso. Aí eu tô só fazendo a demonstração, tá sendo aplicado no frontal da Ednélia. Esse é o transversal. Vou parar de novo e já vou usar o próximo, que é o perpendicular, que a Rose colocou. Só um minutinho também. Tá aparecendo já? Tá. Vou soltar o vídeo. E aí, esse perpendicular, ele é feito desse mesmo jeito na questão do TDM, tá? É desse jeitinho aí. Só que tem um acréscimo que a gente também faz nas laterais, contemplando o esplênico, né? Frente e reverso do esplênico. Tá. Ó, primeiro eu faço o perpendicular da cabeça até o genésico, a altura do genésico, depois do genésico aos pés. Então, é isso. E espero que tenha dado para entender um pouquinho, né, do estudo de hoje. Também a Ednélia até tinha indicado um vídeo aí, tem vários vídeos do Jacó explicando sobre o TDM na internet, tá? Eu ia falar exatamente do Vórtice também, que no Vórtice, como a Ednélia colocou, é um jornal que tem várias pesquisas de tratamento, de magnetizadores que estão auxiliando, que estão assistindo para vários tipos de doenças, sai todo mês. E você pode lá, depois eu vou também jogar o link do Jornal do Vórtice, você encontra todos os outros que foram feitos desde 2008, então tem muita pesquisa acumulada. Esse aqui digamos que ele escolheu os mais importantes para colocar numa coleção aqui em referência aos 10 anos do Vórtice, mas todos os artigos são acessíveis pelo link do Vórtice, como a Ednélia colocou. É o Pedro dizendo aqui que vai ter que fazer um intensivão. Mas, assim, vai dando certo. Depois que você pegar o importante, claro, depois de estudar a teoria, essas coisas, o importante é pegar as técnicas. Você aprendendo as técnicas, você vai pegar os procedimentos, porque os procedimentos é uma combinação dessas técnicas que a gente já viu. Então, agora vai exigir de vocês irem na internet, pesquisarem, se aprofundarem, buscarem, dentro daquilo que vocês estão precisando, vão lá e colocar aplicação de magnetismo para depressão, aplicação de magnetismo para pressão alta. Então, você encontra essas coisas, tá? É só buscar. Então, é isso, gente. Vamos para nossas considerações finais e depois para a prece com Francisco. Eu espero que a gente tenha conseguido, né, assim, conseguido transmitir realmente esse conteúdo, lembrando sempre que nós ainda estamos fazendo pinceladas. Vocês vão encontrar material muito mais robusto nos livros, nas pesquisas. O que a gente apresenta aqui é só para vocês entenderem
as questões, né? E que a gente está continuando e o que a gente não conseguiu falar aqui, o tempo já se esgotou há tempo, né? E aí a gente precisa de um outro momento, tá certo? Senhora Rose. Deixar o meu abraço em todos, né? É muito gratificante falar de magnetismo e ouvir também. Então, a gente complementa esse falar e esse ouvir com isso que ela estava dizendo, a pesquisa, né? O estudo. A gente não pode comprar esses livros todos, mas tem o Vórtice na internet. Você colocar no Google lá, Jornal Vórtice, você vai encontrar o site do Jacomelo, o site do Edilson, né? Vários outros você encontra, alguns livros em PDF, tá? Então, é isso mesmo, gente, é estudar e, na primeira oportunidade, experimentar junto com outro magnetizador, magnetizadora, para te auxiliar ali, vai experimentar. E aí, teoria e prática se unir cada vez mais. Um abraço a todos. Bom, gente. Senhor Francisco. Obrigado, senhora Rose. Minhas considerações são de incentivo, de que todos nós possamos entender que, num primeiro momento, nós sentimos uma dificuldade, que é natural, mas que nós, sobretudo, sejamos movidos pelo desejo sincero de fazer o bem. Que nós tenhamos a graça de ser instrumentos de levar o bem a quem a gente conhece, a quem a gente não conhece, mas para quem precisa, que anseia tanto por uma mão, por uma palavra, por um sorriso. Às vezes você não diz nada, né? Então leve, seja esse mensageiro de levar o magnetismo para quem precisa. Você magnetiza e é magnetizado. Muita paz a todos. Francisco, faça a prece. Bora lá. Eu hoje, gente, quero dedicar a prece aos depressivos, aos melancólicos, aos tristes, aqueles que não encontram sentido na vida, aos vazios de coração, aos desesperados, aqueles que nem sequer têm forças para falar, para pronunciar uma prece, nem mesmo para pedir socorro. Pai, vós sois o nosso Senhor. Não nos faltará. Não nos faltará, Senhor, a fé para seguirmos em frente e enfrentarmos todas as nossas provas. Não nos faltará a coragem, Senhor, para nos desvencilhar do medo que nos aprisiona e que tanto nos faz sofrer. Não nos faltará, Senhor, a resignação de entendermos que o nosso sofrimento é passageiro. Não nos faltará a esperança, Senhor, de que um dia seremos plenamente felizes. Não nos faltará, ó Pai, a paciência de esperar pelo Teu tempo, pela Tua determinação. Não nos faltará, meu Pai, a mão socorredora do nosso anjo de guarda. Não nos faltará, Senhor, as mãos daqueles que, pelo magnetismo, imbuídos do amor, da boa vontade, haverão de nos ajudar. E haverá sempre a mão amiga, a palavra de consolo, o sorriso, a nos confortar a alma
e preencher esse vazio que tanto nos faz mal. Abençoa, Senhor, a todas essas almas desesperadas e aflitas. Preenche todo o seu coração com o teu amor e fica com todos eles, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim Que assim seja. seja. Eunice, pode magnetizar as plantinhas. Eu adoro, eu faço isso direto. Faz todo dia. Boa noite. Gente, boa noite. E a gente agradece a cada um de vocês. Olha aí, Francisco, poeta do magnetismo. Não é, menino? Isso, certeza. Boa noite, É isso. Boa noite, paz. Bons sonhos. Alguém disse aí que ia sonhar com os transversais. Mas pronto, boa oportunidade. É isso. Boa noite. Que bom que vocês estão aqui, porque, gente, não é brincadeira, já vai dar 10 horas. E vocês estão aí firme e forte. Não é, gente? Viu? Então é isso, gente. Não vai se alongar muito, né? Então, Isso. muito obrigada. A gente agradece a presença de cada um, vocês são muito importantes, a gente adora estar aqui com vocês. Eu sempre digo isso, mas é porque é verdade, viu? Um abraço e até mais. Até, boa noite, tchau. Boa noite, tchau. Boa noite. Que isso? Obrigado,